E aí pessoal, boa tarde. Como eu falei de manhã na aula de religião, a nossa aula de inglês também será para corrigir as questões da prova. A aula de amanhã de artes também será para isso, de correção. Então, basicamente essa semana será somente correção de prova e atividade de recuperação para aqueles que ficaram abaixo da média, ou seja, aqueles que estão com nota abaixo de 6. Ok? Diferente da aula que teve de manhã, eu não vou usar uma televisão para vocês verem as questões, tá certo? Eu vou gravar a tela do computador, porque na casa onde eu estava, que é a casa do meu irmão, falta energia e aqui estou eu aqui gravando no meu quarto. Então prestem atenção nas correções, principalmente vocês que ficaram de recuperação, então assistam até o final que eu irei dizer quem são essas pessoas e o que elas devem fazer e até quando tem que me entregar a atividade para que eu possa ajeitar as notas e que vocês não possam ficar com nota vermelha. Lembrando, certo, que eu estou fazendo isso para ajudar vocês. Eu não tinha obrigação nenhuma de passar a recuperação, porque vocês já fizeram a prova, tinham as atividades, tem a questão da participação que eu levo muito em conta também, mas mesmo assim vocês não atingiram a nota média, certo? Que é a média 6. Então, boa tarde e até a próxima aula. Sim, então vamos lá dar início, gente, à nossa correção da prova. Como vocês sabem, né? Quem fez, né? Foram 10 questões. Questões essas que tinha na revisão, né? Então, vocês não viram nada de novo, embora muitas pessoas tenham errado, né? Porque era uma prova em casa, era uma prova, digamos, pesquisada, e ainda assim teve gente que tirou nota baixa. Não entendo. Enfim, eu notei que nos meus vídeos, abrindo parênteses, eu notei que nos meus vídeos eu falo muito assim, tá certo? Tá certo? Que até eu fico enjoado de ouvir, imagino vocês. Então, nos próximos vídeos, né, durante as próximas aulas, eu irei tentar evitar essa palavra. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão, ela dizia o seguinte: marque a alternativa que representa os seguintes números: 8, 6, 20, 23, 14, 41. Ok? Elas estão escritas por extenso, certo? Em inglês. A primeira, 8. 8 significa o que em português? 7, 8, 3 ou 8? Professor, 8 é 8. Se é 8, então vamos já eliminar a primeira alternativa, não, essa aqui não, e a terceira alternativa. Então vai ficar a segunda alternativa e a quarta, com o número 8. Vamos ao próximo número, 6. 6, professor, é 6. Tá certo, então todas as duas têm um 6 aqui, tá certo? Era só seguir a ordem, tá certo? Ó, já usei a palavra. Vou tentar evitar ela. 20. 20 é 20. Se 20 é 20, então a gente já elimina a última alternativa, porque na última alternativa tinha 80, certo? E aqui temos 20. Então a alternativa correta será a segunda. 8, 6, 20, 23, 14 e 41. Segunda questão. Traduz as frases a seguir. Good morning, nice to meet you, how are you, have a nice day. Vocês teriam que traduzir essas frases, né, essas saudações para o português. Começando por good morning. Good morning, como vocês sabem, né, pelo menos a maioria deve saber, tem que saber, é bom dia. Se é bom dia, eliminamos a segunda e eliminamos a última. Porque aqui tem boa tarde e aqui tem boa noite. Boa tarde é good afternoon e boa noite temos duas alternativas, ou good evening ou good night. Tá certo? Mas não vamos entrar em detalhes aqui, porque aqui é só revisão. Certo? Nice to meet you é a segunda frase. Nice to meet you significa o quê? Prazer em conhecê-lo. E aqui também tem prazer em conhecê-lo. Que está certo. Então, vamos continuar até achar uma frase que não se adequa e a gente elimina. Certo? How are you? How are you? Significa o quê? Como você está. Então, aqui está a resposta, como você está. Então, a primeira alternativa a gente elimina, porque aqui tem quem é você. No caso, quem é você é who are you e não how are you.
Então a alternativa correta seria a terceira opção. Bom dia, prazer em conhecê-lo, como você está e tenha um bom dia, que é have a nice day. Terceira questão. Escreva o pronome demonstrativo correto. A gente estudou vários pronomes pessoais, demonstrativos, interrogativos. Os demonstrativos são aqueles, né, que a gente já tinha ouvido falar. This, those, that, certo? No caso aqui, qual pronome se encaixaria aqui? Seria this, that ou those. Pam is my dog, ou seja, é meu cachorro. Aqui a gente teria que usar um pronome que significa para perto. Para perto temos this e temos that. Só que this é usado para quando a gente quer demonstrar, né, mostrar a alguém um único objeto ou uma única pessoa ou um único animal. No caso aqui dog está no plural? Não está. Então o pronome que a gente iria utilizar aqui seria this, certo? This. Esse this aqui. Na segunda opção, qual pronome a gente vai colocar aqui? Are my dogs. Aqui é quase igual a essas aqui, só que aqui dogs está no plural, tá certo? Já usei a palavra de novo, não tem problema, faz tempo que eu não uso ela. O pronome tem que significar longe e aqui está no plural, então seria those. Ok? Aqui teria algumas alternativas. No caso seria, para a gente não se estender muito, seria a última alternativa. A letra C, no. These books are mine. Those, tá certo? Seria a última opção. Quarta questão. Traduz as frases a seguir. A primeira. These people are my friends. Isso aqui é um pronome demonstrativo, que a gente já acabou de ver e viu também nas aulas, que significa algo que está perto, porém é mais de um objeto ou mais de uma pessoa. No caso, people aqui representa pessoas. Então, significa estas pessoas são minhas amigas. Ok? What are those lights in the sky? What, pronome interrogativo. O que? Are, verbo ser, né? O que são? Those, aquelas, ou seja, um pronome demonstrativo que quer dizer longe e que são várias coisas. No caso, várias coisas são as luzes. Desculpa. Então, o que são aquelas luzes lá no céu? E a última, are these gifts for me? Ou seja, estes presentes são para mim? Então a alternativa certa seria a primeira. Estas pessoas são minhas amigas. O que são aquelas luzes no céu? E estes presentes são para mim? Seria essa a resposta correta. Quinta questão. Complete as frases com o pronome possessivo correto. Aqui a gente vai utilizar aqueles pronomes my, mine, your, yours. Ok? A primeira alternativa tem dizendo assim, a tradução, claro. Minha casa é azul e a sua. Então, qual pronome a gente utilizaria aqui? Minha. Em inglês fica o quê? É mine. Ou seria mine? Esse mine aqui seria o primeiro my. Certo? My house is blue. And your... Certo? Para não se estender muito, a gente vai logo para as alternativas, tá certo? Essa correção seria my, your, a segunda my, and her, que her significa dela, tá certo? Your e them, certo? Deles. Sexta questão. Complete a frase corretamente com o pronome pessoal do caso oblíquo. Aqui temos a frase take these books and put in the table. The book is on the table. Table. Mentira. A gente teria que colocar um pronome aqui que completasse a frase, claro.
Pegue estes livros. Estes porque não é aqueles. Estes é porque está perto. Pegue estes livros e os ponha. Ponha o quê? Ponha eles. Tá aqui a resposta. Ponha eles na mesa. Ok? Sétima questão. Complete as frases com os verbos no passado simples. Aqui você pegaria estes verbos que estão entre parênteses, colocaria eles no passado em inglês. No caso aqui, find, que quer dizer encontrar, a gente usaria aquela regra do ED e ED, porém, find é um verbo, certo? Irregular, ou seja, ele não se encaixa naquela regrinha de colocar ED e ED, certo? No final. Então, seria found. Aqui wanted, aqui já se encaixaria naquela regrinha, colocar o ED aqui no final. Arrived, terminar com D. Look at, certo? E be, que seria was. Tá aqui a alternativa correta. Found, wanted, arrived, look at, was ou witty. Witty, que quer dizer ler, certo? O verbo ler. Ele tanto pode estar no passado como no presente, que ele vai ser witty. Oitava questão. Leia o texto abaixo e responda o questionário. Aqui foi um texto que eu passei a primeira aula de inglês no nono B que eu ensinava para vocês. Então, vocês teriam que ler todo o texto e responder as perguntas que pede abaixo, tá certo? Aqui a primeira pergunta ele perguntou no caso, qual a idade de Mike? Você teria que ler o texto e identificar qual é a idade dele. Não precisa você ser um expert para poder responder essas questões. Era só procurar a palavra Mike, tá aqui Mike. Mike is 29. 29. Eu acho que são números, eu estudei isso. Então era só vocês pegarem, né, no Google ou pegarem na revisão que eu passei para vocês, nas aulas, e verem o que significa 29 ou 29. Ou seja, que quer dizer 29. 29 years old, ou seja, 29 anos. Mike tem 29 anos. Então já responderíamos a questão aqui, que seria 29 anos. A segunda pergunta dizia, qual a cor do carro dele? Aí aqui a gente continua. Mike tem 29 anos de idade, ele vive nos Estados Unidos, certo? USA. Ele tem um carro e o carro dele é yellow. Yellow é o quê? Amarelo. Então, no caso aqui, o carro dele seria amarelo. Eu não vou digitar aqui porque não presta. Tô sem o mouse, certo? Seria amarelo. Mike é casado ou solteiro? Você teria que ler o texto, certo? Bem em seguida já dá a resposta. Mike is married e has one son. Ou seja, Mike é casado e tem um filho. His wife's name is Lois. Ou seja, o nome da esposa dele se chama Lois, mas o apelido dela é Lisa. Mas isso não importa, o que é que ele quer? Quer saber se ele é casado ou solteiro. Married quer dizer casado. Se ele fosse solteiro, teria a palavra single. Essa palavrinha aqui. Single. Mas ele é casado. Ok? A última. Porque eles sempre passam o Natal juntos? Essa resposta estaria lá no fim. No meio do texto ele vai dizer qual o programa favorito dele, o nome do filho dele, quantos anos ele tem. Vai dizer que eles sonhavam, né, planejavam ter mais um filho. E vai dizer que eles vão passar o Natal, né, junto com os pais dele, certo? Aí no final teria a resposta para a última pergunta. Por que eles sempre passam o Natal juntos? This year, ou seja, este ano, they're going to spend Christmas together and gay because it's a family tradition. Ou seja, este ano eles vão passar o Natal juntos novamente, porque é uma tradição de família. Então a resposta certa seria a terceira alternativa. Uma tradição de família. Ok? Nona questão.
Complete as sentenças com um pronome sujeito. I, you, he, she, it, we, they. Ou com o pronome objeto. Me, you, him, her, it, us, your, them. Correto. Você teria que usar um destes pronomes para colocar nestes espaçozinhos. No caso aqui. Where was John yesterday? Onde estava John ontem? I didn't see all day. Eu não vi. Não vi quem? Não vi ele o dia todo. Ele é o que? É you. And him. Ou é he. Com certeza não é you. You é você. No caso aqui a frase seria: eu não vi ele o dia todo. Então seria ou him ou he. He quer dizer ele e him também. Porém, neste caso, a gente utilizaria este pronome aqui. A gente utilizaria o pronome objeto, que é aquele que eles estão tratando ele como objeto. Eu não vi ele. Ele quem? É um objeto. Então seria him, tá certo? Letra B. I know, papapá. She's Mark's sister. Eu conheço. Conhece quem? Conheço ela. Ela é irmã do Mark. Marcos, tanto faz, certo? Her, she, hers significam ela. Porém, qual que a gente vai usar aqui? O her, o she ou hers? A gente utilizaria o her, tá certo? A última seria bem facinho. Papapá, love ice cream. Quem é que gosta? Eu. Me, she ou I. I seria o correto. I love ice cream. Eu gosto de sorvete. Eu amo sorvete. E a última dizia o seguinte: qual a tradução dos seguintes pronomes interrogativos? Essa aí era uma questão bem besta. A gente viu isso aí na última aula, então estava um pouco mais fresco ou não, né? Porque a gente passou 4 meses sem ter aula, então provavelmente vocês esqueceram. Mas era só dizer a tradução dessa sequência abaixo. Who. Who é o quê? Como, quem, onde ou quem. Quer dizer quem, tá certo? Por exemplo, quando a gente vai perguntar, quem é ela? Quem é aquele? A gente fala, who is that? Who is that? Ou seja, quem é aquele? Who is that? Ou who is her? Quem é aquela? Quem é ela? Certo? Então quer dizer quem. Então já descartamos a primeira como e a terceira. Fica a segunda opção e a última opção. Vamos para a próxima. Why? Why? What I mean? Why quer dizer o quê? Você chega atrasado na escola e a professora pergunta por que você chegou atrasado. Why you're later? Why you go later? Ou seja, por que você chegou atrasado? Esse why pode ser tanto uma pergunta como uma justificativa, tá certo? Why? Why quer dizer por quê? Mentira, não pode ser uma justificativa. Por quê? Porque o porquê se justificando é because, tá certo? Então, why, para não complicar a vida de vocês, quer dizer porquê. Então, a opção correta seria a segunda, tá certo? Who, quem, why, porquê, how, como, no caso aquela expressão how are you, ou seja, como você está, e what, quer dizer o que ou qual, no caso what's your name, ou seja, qual o seu nome, e where, quer dizer onde. Where is the school, ou seja, onde é a escola. Where is your house, onde é a sua casa. Entende? Sempre vem no início. Esses pronomes interrogativos vêm no início da frase. Ok? Então, encerrado a correção da prova, vamos agora dizer a relação de quem ficou abaixo da média. E em seguida eu vou dizer, né, o que vocês irão ter que fazer para recuperar a nota, né? Pelo menos atingir um 6. A média. Vocês sabem o que quer dizer média, né? Quer dizer medíocre. Então, se você só atingiu essa média, sinto muito lhe informar, mas você está sendo uma pessoa medíocre. Então, você
pode ser muito mais que isso. Então vamos lá, né? As pessoas que estão abaixo da média só tem no nono ano A. Ninguém do B ficou. Então, quem é do nono A que ficou com nota baixa? O Alessandro. Por quê? Porque ele simplesmente não fez a prova. Além dele estar devendo a prova, ele está devendo as atividades. E além das atividades, ele vai fazer a recuperação. Ou seja, ele vai ter que fazer as atividades, que vão valer 2 pontos, mais a recuperação, para ver se ele consegue atingir a média. É melhor que ele faça isso do que ficar com 0. Eu vou pensar no caso dele, se ele fazendo todas essas duas aqui, ele vai ficar com 6. Porque provavelmente ele não vai ficar. E provavelmente ele não vai fazer, ele vai ficar com 0, porque eu já cobrei ele várias vezes e ele não tá nem aí. Então, eu também não vou quebrar minha cabeça com quem não quer nada não. Então, a segunda pessoa do A foi o Gabriel Souza Diogo. Ele não fez as atividades, mas tirou um 5 na prova. Tirou um 5, então para ele recuperar a nota, né, atingir a média 6, ele terá que fazer as atividades. Ele não vai fazer a atividade de recuperação. Ele tem que me entregar somente as atividades atrasadas que ele consegue atingir a média. E por último temos o Ítalo, que o Ítalo tirou um 5, mas ele só precisa me entregar as atividades e também a recuperação. Eu me enganei, tá certo? Tanto o Gabriel como o Ítalo, eles têm que fazer as atividades e a atividade de recuperação. Por quê? Por que eu não posso fazer só as atividades que valem 2 pontos? Porque as atividades eram para ter sido entregues, teve um prazo. Então, como vocês estão devendo nota, né, a situação de vocês não é favorável, vocês não estão no comando, vocês vão ter que entregar essas atividades que já eram para ter sido entregues, além de fazer a recuperação. Porque eu já estou tentando ajudar vocês. Então, vocês têm que fazer isso. É só isso. Só essas 3 pessoas aqui. Ok? Alessandro, Gabriel Souza Diogo e o Ítalo. Ninguém mais precisa fazer as atividades nem recuperação, porque já estão com a média entre 6 e 10. E o que é a atividade? A atividade de recuperação, fora as atividades, que é só vocês refazerem, só me pedirem que eu vou enviar para vocês. A atividade de recuperação é essa daqui. A atividade de recuperação, traduz o texto abaixo. Vocês simplesmente vão pegar esse texto, vão lê-lo e vão traduzir, certo? Observação, entregar até sábado. Ele vai falar sobre a explosão em Beirute, que acabou de acontecer. What you know about the massive explosion in Beirut that killed at least 135 and injured 1,000. Ou seja, o que nós sabemos sobre a explosão maciça, né, ou a grande explosão em Beirute que matou ontem, né, que matou recentemente 135 pessoas, certo? E deixou milhares de feridos. Então eu já ajudei com o título, então traduz o resto. Ok? No mais é isso, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, vocês que estão de recuperação, neste caso vocês 3 aqui. E é isso. Até a próxima aula.